Queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Nós vamos ler o versículo 14. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Vamos ler o versículo de número 14. Atos, capítulo 1, versículo 14. Diz assim: E unidos, todos se dedicavam à oração, juntamente com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Unidos, todos se dedicavam à oração, juntamente com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Obrigado, Senhor, por essa manhã que aqui o Senhor nos reúne como teu povo, como tua igreja, nesse dia em que comemoramos também o Dia das Mães. Obrigado, Senhor, que a tua bênção esteja sobre a vida de cada uma, as que estão aqui, as que estão também acompanhando esse culto, pelas mídias, pela internet, que o Senhor também as alcance. E agora fala conosco, nos abençoe com a tua palavra. Assim como o Senhor já recebeu os nossos louvores, já ouviu as nossas orações, se digne também de nos abençoar, falando a cada mente e cada coração, para a tua glória mesmo e para o nosso bem, e em nome de Jesus. Amém. Bom, hoje é Dia das Mães. E eu entendo ser oportuno trazer uma palavra às mães, não apenas as mães que já são, mas também as possíveis futuras mamães, as mães que serão. Também as mães que Deus fez mães de coração, mães que adotaram, ou de forma legal, ou apenas de forma terna, crianças, pessoas, para cuidar como se fossem mães. E também a todos aqueles que em Cristo Jesus são chamados a receberem também um coração de mãe. E nós vamos fazer isso olhando para essa mãe chamada Maria, a mulher que foi agraciada com a honra, o privilégio de chamar nada mais, nada menos do que Jesus de filho. Maria foi a mulher que teve a honra, que teve o privilégio de chamar Jesus Cristo de filho. Pergunta é: o que podemos aprender com essa mãe chamada Maria sobre ser mãe, sobre mães? O que podemos aprender com ela, uma vez que tudo que está escrito foi escrito para o nosso favor? A primeira lição que a gente aprende é que ser mãe é um ministério, um serviço que se presta ao próprio Deus. A gente vê isso quando o anjo Gabriel aparece a Maria e diz a ela que ela vai ser mãe, por vontade de Deus e pela ação do Espírito. E quando ela recebe essa notícia inusitada, ela diz assim: sou serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua palavra. Ela sabia dos riscos de ser mãe nas condições dela, ainda não casada. Então ela pergunta como isso poderia acontecer. O anjo diz que seria pela ação do Espírito Santo. Então
ela responde: eis aqui a serva do Senhor. E serva ou servo, na língua que ela respondeu, significa escravo. Mas também pode ser traduzido como ministro, ou seja, aquele que serve. Ela entendeu que o chamado dela para servir a Deus seria ser mãe. Ser mãe seria o seu ministério, a forma pela qual Deus a chamava para servi-lo. Um ministério que você sabe nem sempre é devidamente reconhecido, nem sempre é devidamente valorizado, mas ainda assim é um dos ministérios, se não o que mais, um dos que mais se parecem com o de Deus. Porque é um cuidar, é um nutrir, é mesmo um dar a vida, sem qualquer garantia de qual será o resultado. Qualquer garantia. Às vezes, eu olhava assim para uma mãe, cuidando do seu bebezinho com tanto zelo, tanto amor, tanto carinho. E eu me perguntava assim, será que quando esse bebezinho, essa bebezinha, crescer, vai dar valor a tudo isso? Vai reconhecer? Vai honrar tudo que recebeu? Alguns sim, outros não. Mas a verdade é que boa parte das mães, mesmo se pudessem saber do resultado, ainda assim o fariam. Não dizem que o amor de mãe é o amor que mais se aproxima, mais é semelhante ao amor gratuito e incondicional de Deus? Deus sabe de todos os resultados daquilo que Ele faz por nós, e mesmo assim, ainda faz. Por isso, você que é mãe, saiba que você cumpre um ministério honroso diante de Deus. Deus abençoe o seu ministério. Agora, segundo, a gente aprende que mesmo as melhores mães podem cometer os seus lapsos. Você sabe que quando Jesus tinha 12 anos de idade, Maria e José vão a Jerusalém a uma festa dos judeus, a festa da Páscoa, e ao retornarem esquecem Jesus lá. Quarta-feira eu estava dizendo que esse foi o primeiro esqueceram de mim que a gente conhece. O do Macaulay Culkin foi o segundo, aquele foi o primeiro. Talvez o José pensou que Jesus estivesse com Maria voltando na caravana das mulheres. E a Maria talvez tenha pensado que Jesus estava com José, voltando na caravana dos homens. E eles andam 35 quilômetros, o caminho a pé de um dia. E quando se reencontra, cadê Jesus? Eu pensei que estava com você. Não, não está comigo. E eles começam então a perguntar entre os parentes e se dão conta que esqueceram Jesus. E aí então eles voltam e é só depois de 3 dias procurando que eles encontram o menino. Imagine a angústia. E eles encontram Jesus no templo. E a mãe angustiada vai dizer para o filho, filho, e ainda culpa o filho. Por que fizeste isso conosco? Estávamos angustiados à sua procura,
E o menino responde: vocês não sabiam que eu deveria estar na casa do meu pai? Talvez o Pai Celeste tivesse dito a ele: olha, fica aqui, que os seus pais já vêm. E ele, sempre obediente, ficou. A gente pode até discutir se houve uma falha dos pais, mas se os pais descuidaram, Deus cuidou. Você já não teve assim uma experiência, você que é pai, você que é mãe? Você que é tão zeloso, tão cuidadoso, mas de repente, um segundo, descuida. Mas Deus cuidou. E aí você disse: graças a Deus. Porque foi um segundo que você descuidou, que podia ser fatal, mas Deus cuidou. Dizem que um gato tem 7 vidas, mas se um gato tem 7 vidas, uma criança deve ter umas 10 ou mais. Porque acontece cada coisa que é só Deus para cuidar. É como dizem, parece que os anjos protegem, e protegem mesmo. Agora, uma terceira lição que a gente aprende com essa mãe chamada Maria, é que até mesmo o ministério de uma mãe, por mais zelosa, por mais cuidadosa, por mais divino que seja esse ministério, por mais legitimação de Deus que uma mãe recebe para servi-lo cuidando de uma criança, cuidando de um filho, é que até mesmo o ministério de uma mãe tem limites. Tem limites. Isso a gente vê quando Jesus agora já tem 30 anos. Ele está tão ativo no ministério, com tantas demandas, que ele sequer consegue comer. Você reclama que tem muito trabalho? Jesus, no ápice do seu ministério, tinha tantas demandas, que às vezes não dava para ir para a hora do almoço. E essa notícia chega aos ouvidos de Maria. Então você imagine uma mãe sabendo que o filho não está comendo. Quando isso chega aos ouvidos de Maria, ela corre junto com os irmãos de Jesus para onde ele está, achando que ele está fora de si. Quando ela chega, ela não consegue entrar na casa em que Jesus está, porque a casa está abarrotada de gente. Então o mandam avisar: sua mãe está aí lá fora, com os seus irmãos, e quer falar com você. E aí então Jesus responde: mas quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? E olhando ao redor aqueles que estavam o ouvindo, ele diz aqui: eis aqui a minha mãe e os meus irmãos, porque todo aquele que quer fazer a vontade, faz a vontade do meu Pai que está no céu. Este é o meu irmão, esta é minha irmã, esta é minha mãe. Jesus não estava desprezando a sua família terrena, mas ele aproveitou a ocasião para ensinar que nele, uma nova família, a família de Deus, estava sendo formada. Mas naquele dia, até mesmo a Maria entendeu que o seu ministério de mãe tinha limites. Tinha limites. Ela não tinha aval para interferir em tudo. Tinha limites. E o nosso ministério de pais, de mães, hoje, também tem os seus limites. Nós não estamos legitimados a fazer o que a gente bem entende com os filhos. O nosso ministério com os filhos tem limites quando eles são pequenos, quando eles são crianças. Antes de uma atitude, a gente precisa orar. Nas diversas e diferentes situações que acontecem, a gente precisa orar para a gente saber se é hora de abraçar, de acolher,
de defender, ou se é hora de repreender, se é hora de confrontar, se é hora de ensinar. O Salmo 24:1 vai dizer assim: ao Senhor pertencem a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele habitam. E nesse pertencer, os que nele habitam, estão incluídos também os nossos filhos. Eles estão conosco, mas não pertencem a nós. Eles estão aos nossos cuidados, para cuidarmos para Deus, servirmos a Deus, cuidando destes que nos foram confiados. Por isso que antes de uma decisão, de uma atitude para com eles, precisamos estar certos de que estamos debaixo da direção de Deus. Porque não são nossos, estão conosco, mas são dele. A gente não pode fazer o que bem entende. E há limites também quando esses filhos crescem. É igual o caso de um rapaz que se casou, e aí a mãe, querendo ajudar, fez a primeira compra do mês para o jovem casal. Aí o jovem casal agradeceu, muito obrigado. Só que aí ela fez a segunda, querendo ajudar. E fez a terceira. Aí a nora já começou a ficar chateada. Porque era ela que queria ir no supermercado com o marido e ela escolher as coisas que ela queria para a casa dela. Aí o marido, o filho, conversou com a mãe e a mãe entendeu. Porque a mãe estava dando, inclusive, já dicas de como decorar a casa. Limites. Por mais bem intencionadas que as mães sejam, há limites. Uma quarta lição. Não tem como ser mãe e não sofrer. Não tem como ser pai e não sofrer. Pai de verdade, mãe de verdade sofre. Sofre duplamente. Sofre pelo que os filhos fazem. Eu não acredito que você fez isso. Te ensinei tanto. Te avisei tanto. Mas sofre também não só com o que eles fazem, mas especialmente com o que fazem com eles. Imaginem o que sentiu Maria quando viu Jesus na cruz. Talvez ela tenha se lembrado do que Simeão, um idoso, que pegou Jesus Cristo no colo quando ele era ainda um recém-nascido, disse a Maria, porque esse Simeão, ele foi ao templo, conduzido pelo Espírito, e quando ele viu Jesus, o recém-nascido, pegou Jesus no colo, e ele disse as seguintes palavras, olhando para Maria, a mãe. Ele disse assim: este menino está posto para a queda e para a elevação de muitos em Israel. Quanto a ti, olhando para Maria, uma espada atravessará a tua alma. E atravessou mesmo. E ela não podia tirar Jesus da cruz, mas ela poderia, pelo menos, ficar com Jesus, ao lado da cruz. E foi o que ela fez. Porque João 19:25 vai dizer assim: em pé, junto à cruz de Jesus, estava a sua mãe.
A gente também não pode, também nem deve, livrar os filhos de todo o sofrer. Colocá-los assim numa bolha protetora. Porque senão eles vão sofrer mais depois. Mas a gente pode sim estar com eles em cada sofrer. E isso conta. Eu me lembro até hoje, quando criança, eu fui passar por uma cirurgia nos lábios. E foi permitido que os meus pais entrassem, e um me segurou de uma mão, o outro segurou da outra. E eu nunca vou esquecer isso. Porque não é isso que Deus faz conosco. Deus não nos livra de todos os sofreres. Mas, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E finalmente, irmãos, mães podem orar. A última aparição de Maria é nesse texto que lemos. Ela está juntamente com os filhos, com os discípulos, numa reunião de oração. O texto vai dizer assim: e todos unidos se dedicavam à oração, juntamente com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. A mulher que chamava Jesus de filho, agora o chama de Senhor. A mulher que orava pelo filho, agora ora ao filho. E nós podemos fazer o mesmo. Nós podemos orar ao filho, pelos filhos. A história da igreja registra uma mãe que orou pelo filho, Mônica. Mônica orou muito tempo pelo seu filho Agostinho. Mas ele, por muito tempo, permaneceu numa vida dissoluta. Muito tempo numa vida desregrada. Mas a Mônica orava, até que um dia o Agostinho, não aguentando mais, se converteu. Mas ele se converteu de tal forma, que a história acabou não registrando o nome dele como o Boêmio Agostinho, mas o Santo Agostinho, que se tornou pai da igreja, pregador do evangelho e pastor. Deus concedeu a Mônica a graça de ver o fruto das suas orações. Que o Senhor conceda a cada mamãe que está aqui essa graça também. Então, a gente pode aprender mais lições com essa mãe chamada Maria? Podemos. Mas estas são algumas, creio eu, das mais oportunas para esse dia. Para as mamães que já são, as que ainda serão, as mamães de coração e todo aquele e toda aquela que em Cristo Jesus é chamado, é chamada para receber um coração de mãe, que é o coração de Deus. O Deus que se revelou como Pai com coração de mãe. Como diz lá ele próprio em Isaías 49:15. Pode uma mãe esquecer-se do filho que ainda amamenta, a ponto de não se compadecer do filho do seu ventre? Mas, ainda que ela se esquecesse, eu não me esquecerei de ti. Que assim seja, que Deus nos abençoe. Amém.